Mesmo sem perceber, temos alguns comportamentos que certamente impactam a nossa vida de forma negativa. No vídeo de hoje, falarei sobre 3 deles, com o intuito de melhorarmos como seres humanos. Além disso, aprenderemos também a lidar com pessoas que possuem tais características, a qual chamaremos de limitações pessoais. A inspiração para esse conteúdo foi o livro Pare de se Sabotar e Dê a Volta por Cima. Sejam bem-vindos ao Resumo da Mente. Hoje falaremos sobre como se livrar de comportamentos que atrapalham a sua vida. Antes de continuarmos o vídeo, gostaria de pedir para que deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Seu apoio é de grande importância para que possamos continuar criando conteúdo para ajudar cada vez mais pessoas. Primeira limitação pessoal: a prova de balas. Excessivamente confiante. As pessoas com essa limitação colocam tudo a perder acreditando que têm razão, mas não percebem que a perda está diretamente ligada à sua incapacidade de avaliar a situação com objetividade em razão do excesso de autoconfiança e, acima de tudo, acreditam na sua própria realidade. Vale lembrar que é muito importante termos autoconfiança, mas como tudo na vida, o excesso é nocivo. Mesmo depois de perderem tudo, continuam acreditando que estavam certas, isso porque acreditam que são a prova de balas. Quando digo perda, não me refiro somente ao lado financeiro, mas também à perda de confiança de outros indivíduos e credibilidade. Vou listar aqui alguns indícios dessa personalidade, que são postura de arrogância, achar que somente o seu próprio trabalho é bem feito, dificuldade em assumir a culpa quando erra e falta de capacidade de dar ouvidos aos outros. Se você possui uma ou mais características aqui listadas, fique atento. Quando você não ouve ninguém, só lhe resta a sua própria opinião, que é sempre a que considera correta. É claro que não devemos simplesmente dar ouvidos a tudo que os outros falam, principalmente se essas pessoas não têm entendimento algum sobre o assunto em questão. No fundo, conseguimos identificar as pessoas que são sinceras e que estão falando para o nosso bem. Mas para as pessoas à prova de balas, a verdade é muitas vezes, digamos, dolorosa demais para ser aceita, mesmo que seja sobre algo trivial do dia a dia. Quem nunca teve aquele chefe que lhe pediu para fazer determinada atividade de forma específica e após você concluí-la e apresentá-la, ele disse: "Isso está errado", ou "Não ficou bom, refaça". Caso você tente argumentar dizendo que ele mesmo que pediu que você fizesse dessa forma, ou mesmo tendo uma evidência formal como um e-mail contendo a solicitação, por exemplo, ele simplesmente se recusa a admitir que está errado. Essa é uma situação extremamente comum no ambiente corporativo. Vocês que estão assistindo provavelmente já devem ter passado por isso em algum momento de suas vidas. Peço que contem nos comentários abaixo a sua história, caso tenham passado por algo semelhante a essa desagradável experiência. Se você se identificou com um perfil à prova de balas, eis algumas dicas para tentar melhorar esse comportamento. Peça opinião a alguém com personalidade forte e formule perguntas relacionadas às áreas com as quais você está trabalhando, como por exemplo: "Eu tenho sido teimoso?" Antes de ser inflexível quando estiver discutindo um assunto que não concorde, dê mais atenção ao interlocutor. Tente compreender suas ideias e sentimentos, ao invés de ficar formulando mentalmente como rebater as afirmações. Como lidar com pessoas à prova de balas? As limitações, mesmo que extremas, possuem alguns aspectos positivos. Alguns pontos que podemos destacar da pessoa à prova de balas é confiante, segura e independente. Para persuadi-la, tente fazer com que a ideia ou decisão pareça ser dela. Faça uma pergunta ou apresente uma situação em que a pessoa chegue à conclusão que você deseja. Ouça o que elas têm a dizer, concorde e depois explique que você tem informações adicionais sobre o assunto que podem ajudá-la. Use essas informações para fazê-la perceber onde ela se engana e deixe claro que o objetivo é o sucesso dela. Evite ser inflexível e ríspido, ou poderá causar grandes conflitos gerando ressentimentos da sua parte. Embora as pessoas à prova de balas sejam insistentes, isso não significa que sejam más ou mal intencionadas. Elas apenas precisam de ajuda para adotarem uma perspectiva diferente. Segunda limitação pessoal: ostra, pouco autoconfiante. Para definir essa limitação, temos o Charlie Brown, personagem do desenho animado Snoopy. Um ótimo garoto, que se esforça para ser gentil com todos. Porém, essa limitação toma conta dele. Ninguém o leva a sério, ele não consegue fazer contato visual quando fica tenso e é muito indeciso.
vive sendo passado para trás, mesmo tendo um coração generoso. Sempre se preocupa com os demais, mas ninguém liga para ele. Digamos que ele é o típico bonzinho, e todos conhecemos a frase, bonzinho só se ferra. Colocarei aqui alguns indícios dessa personalidade para facilitar a identificação. Quando comete um erro ou desaponta alguém, tem dificuldade em superar isso. Cede facilmente a pessoas com personalidade forte. Quando alguém lhe faz um elogio, sente-se constrangido em agradecer. Internaliza pequenas frustrações. Se importa demais com a opinião dos outros. O conflito te desgasta muito, então você tenta evitá-lo a todo custo. Mesmo sendo relativamente fácil e agradável ter convívio com pessoas assim, essa limitação pessoal traz perdas enormes para quem as possui, como vidas que nunca se realizam plenamente e sonhos que nunca se tenta alcançar. Note que pessoas com esse traço sendo sua característica principal e extrema dificilmente têm uma carreira profissional brilhante, ou têm feitos grandiosos no qual podem se orgulhar, ou obtêm grande sucesso em qualquer aspecto da vida. Muito disso porque não tem confiança o suficiente para se aventurar em coisas novas ou correr qualquer tipo de risco, seja para empreender em algum negócio que acredita, mudar aquele emprego que já não aguenta mais ou conquistar aquela pessoa dos sonhos. Para conseguir vencer na vida, as pessoas tiveram que passar por desafios e assumir as consequências caso falhassem, sem se martirizar. Se você se identificou com o perfil da ostra, eis algumas dicas para tentar melhorar esse comportamento. Comece a assumir seus pontos fortes, organizando-os em uma lista e lendo-a diariamente, até que eles estejam internalizados. Quando começar a ter pensamentos negativos sobre si mesmo, como por exemplo, não acredito que derrubei vinho nele, como fui distraído, troque por outros mais verdadeiros, como isso pode acontecer com qualquer um, e ele sabe que eu só estava tentando ajudar. Não há mais nada que eu possa fazer, então vou manter em mente que foi um jantar agradável. Deixe de ser uma pessoa que precisa receber incentivo de terceiros. Se alguém não explicitar uma aprovação, distancie-se e decida objetivamente que mesmo assim você é capaz de avançar, sem deixar de ser sensível ao que os outros pensam. Procure se autoafirmar. O que os outros pensam sobre você não é problema seu. Como lidar com uma ostra? As limitações, mesmo que extremas, possuem alguns aspectos positivos. Alguns pontos que podemos destacar da ostra é modesta, sensível e companheira. Tenha sensibilidade na comunicação. Se precisar contradizê-las, certifique-se de que você é a pessoa ideal para fazer isso. Lembre-se de que os ouvidos delas amplificam as críticas. Faça perguntas para ajudá-las a compreender outro ponto de vista, sem se sentirem agredidas. Respeite-as e conquiste o direito de ser ouvido. Sempre ressalte os aspectos positivos delas e de seu trabalho, motivando-as como se estivesse torcendo por elas. Desenvolva a empatia pelo comportamento atual delas, conhecendo melhor as experiências que tiveram. Faça perguntas como: seja sincero, o que você está sentindo? Ou: realmente preciso que me responda com sinceridade. Eu disse algo que está te incomodando? Lembre-se, alguém que luta contra a falta de autoconfiança tende a ocultar os sentimentos para evitar conflitos. Você precisará insistir mais do que o normal para que as ostras expressem o que pensam. Terceira limitação pessoal: docinho de coco, o superprotetor. Essa limitação se caracteriza pelo excesso de generosidade, como aquele funcionário que cobre o turno dos outros nas férias e finais de semana, ou o amigo que empresta dinheiro para todo mundo sem nunca receber o que emprestou. Essas pessoas têm dificuldade em impor limites. Seu comportamento bondoso e atencioso vai além do que é saudável para ela. Quando uma pessoa faz tudo para os demais, ela está estimulando o egoísmo e certo senso de superioridade. Não há problema em ser atencioso e bondoso, mas em um nível extremo é muito nocivo. Quando nos doamos muito no intuito de compensar a falta de generosidade no outro, não permitimos que esse nos devolva essa carência, e assim o prejudicamos. Quem nunca ouviu alguém próximo dizer que terminou o relacionamento porque estava se sentindo sufocada pelo parceiro? Mesmo este fazendo tudo por ela, cuidando como se fosse uma criança pequena e indefesa. Eles acreditam que cobrindo os outros de amor conseguirão satisfazer suas próprias necessidades e todos viverão felizes para sempre. No trabalho, os docinhos de coco são os que sempre fazem tudo. Ficam até mais tarde, trabalham para ajudar os demais, se esforçam e se desgastam em dobro e nunca dizem não.
mesmo com a agenda lotada, ainda dão um jeito de encaixar mais alguma atividade. Até mesmo se alguém lhes pedir em cima da hora para ajudar em um projeto que está atrasado devido à irresponsabilidade de outra pessoa. Eles quase sempre cancelarão seus compromissos para socorrer os outros. Algumas pessoas podem perguntar, mas o que há de errado em ser solidário ou dedicar seu tempo aos demais? A resposta é nada, desde que se trate de uma emergência ou necessidade ocasional. Você saberá distinguir uma situação em que a pessoa realmente precisa de ajuda de outra que só estão tentando tirar proveito de você. Apesar de serem saborosos, os docinhos de coco não são saudáveis para todas as pessoas. Se você se identificou com o perfil do docinho de coco, eis algumas dicas para tentar melhorar esse comportamento. Diga o que pensa com mais frequência, sem deixar de ser diplomático. Cobre das pessoas à sua volta atitudes justas e corretas. Aprenda a dizer não nos momentos adequados. Não precisa deixar de ser atencioso nem de ajudar os outros, mas comprometa-se primeiro em finalizar suas próprias tarefas antes de pensar em ajudar o próximo. Certamente, muitos devem se lembrar das instruções que a aeromoça ou o comissário de bordo dão assim que entramos em um avião. Em caso de emergência, máscaras de oxigênio cairão do compartimento superior. Ponha a primeira máscara em você e só depois ajude quem estiver ao seu lado. O motivo disso é que se estiver usando a máscara, conseguirá ajudar melhor aqueles com quem se preocupa. Caso o indivíduo pare de falar com você ou deixe de ser seu amigo após receber um não, significa que essa pessoa nunca gostou de você de verdade. Sinto muito em informar, mas ela estava apenas te usando. Então conclui-se que seja até melhor assim. Lembre-se, quando você diz sim para os outros, está dizendo não para você. Como lidar com um docinho de coco? As limitações, mesmo que extremas, possuem alguns aspectos positivos. Alguns pontos que podemos destacar no docinho de coco é atencioso, encorajador, positivo e companheiro. Para ser ouvido e criar bons vínculos, sempre elogie a motivação por trás de seu comportamento superprotetor. Essa preocupação com os demais é algo nobre, então cuidado para não passar a impressão de que você não a valoriza. Tente deixar essas pessoas em uma posição que transforme esse comportamento em vantagens. Por exemplo, dar ao docinho de coco uma tarefa que exija fazer críticas duras a outras pessoas não é o ideal. Assim como ter que encarar alguém de personalidade forte, é difícil para essas pessoas com essas características. O docinho de coco tem mais dificuldade em estabelecer limites, portanto, incentive-o a dar passos menores e mais adequados. E aí? Você se identifica ou identificou alguém com alguma dessas características? Este foi mais um vídeo do Resumo da Mente. Muito obrigado por assistir e até a próxima!